Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós iremos tratar de um assunto chamado de média aritmética. Professor, nunca ouvi falar nesse assunto. Na verdade, nós já usamos a média aritmética há muito tempo na vida docente de vocês, na vida de aluno, né? De vocês. O professor também utiliza demais, né? Então, tanto alunos quanto professores se utiliza da média aritmética. Onde, professor? Quando? Só para dar aula e fazer atividade? Não. Uma importante informação que podemos obter de um conjunto de dados é a chamada média aritmética, ou simplesmente média, né? Então, aquela nota que vocês obtêm durante o bimestre de vocês, que é a soma da média de atividades, VA1, VA2, somas 3 e divide por 3, é exatamente o que nós chamamos de média aritmética simples, ou então apenas média, tá? Em alguns casos, ela caracteriza o conjunto de dados. Observe as notas de dois alunos do sexto ano em 4 provas de matemática. Olha só, a Marcela, né, na prova 1, obteve nota 7. Na prova 2, ela já caiu um pouquinho, 6,9. Na prova 3, ela já caiu mais um pouquinho, 6,8. Na quarta prova, a Marcela se recuperou, né? Tirou 8,1. Já o Gustavo, na primeira prova, tirou 5. Não foi uma nota legal. Na prova 2, ele melhorou um pouquinho, foi para 6,5. Na prova 3, tirou uma nota bacana, 9,8. E na prova 4, tirou 7,9. Tá? Quem obteve a maior média aritmética? Ou seja, se a média for o somatório dessas notas, quem ficou com a melhor nota? A pergunta poderia ser essa, né? Para responder essa pergunta, nós calculamos a média aritmética das notas de cada aluno. Para isso, nós adicionamos as notas de cada um e dividimos pela quantidade de provas, ou quantidade de notas no caso, tá bom? Então, turma, isso aqui é praticamente a definição de média aritmética, tá? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Se são 4 notas, divide por 4. Se são 6 notas, divide por 6. Se são 3 notas, divide por 3. E assim por diante, tá bom? Então, olha as notas aqui da Marcela. 7 mais 6 inteiros e 9 décimos, 6 inteiros e 8 décimos, mais 8 inteiros e 1 décimo. Isso dá um resultado de 28 inteiros e 8 décimos. Dividido por 4, porque são as 4 notas, dá 7 inteiros e 2 décimos, né? 7,2. Já as notas do Gustavo, apesar dele ter uma notinha baixa aqui, mas ele tem notas aqui mais altas do que a da Marcela, né? Então, 5 mais 6 inteiros e 5 décimos, 9 inteiros e 8 décimos, 7 inteiros e 9 décimos. Tudo dividido por 4. Ao somar essas 4 notas, nós obtemos um total aí de 29 inteiros e 2 décimos. Então, nós teremos aqui 29,2 dividido por 4. 29,2 dividido por 4 dá 7,3. Então, a nota do Gustavo, a média do Gustavo, é 1 décimo maior do que a média da Marcela, né? Então, Gustavo obteve a melhor média aí dos dois. Embora Marcela tenha obtido notas maiores nas provas 1, 2 e 4,
a média aritmética de suas notas é menor do que a média aritmética das notas de Gustavo. Portanto, Gustavo obteve a maior média aritmética. Então, a média aritmética é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Por exemplo, a média aritmética de 8, 5 e 11 é o somatório, 8 mais 5 mais 11, dividido pela quantidade de valores, que no caso são 3. Tá? Então, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 11 dá 24, 24 dividido por 3 dá 8. Tá ok, turma? É o valor que se encontra aí intermediário a 8, 5 e 11, né? É o que nós chamamos também de tendência central. É aquela nota que fica no centro entre as duas extremidades da nota maior e a menor, tá ok? Usando a calculadora, determine a média aritmética das idades de seus colegas de sala de aula. Aí vocês vão ter que pesquisar as idades de cada colega de vocês da sala de aula, somar tudo, certo? E dividir pela quantidade de alunos, tá ok? Façam aí essa atividadezinha para a gente conferir depois. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente trabalhar melhor essa questão de média, né? Um grupo de pessoas apresentam as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Então eu tenho aqui 4 pessoas com as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade? Será que vai aumentar? Vai diminuir? O que é que vai acontecer? Nesse caso, eu vou calcular aí duas médias para vocês. Uma média que eu vou chamar de média 1 e uma outra média que eu vou chamar de média 2. Para a média 1, eu vou usar só o grupo inicial, com as 4 pessoas, tá bom? Então, a média 1 é 10 mais 3 mais 15 mais 17, dividido por 4. Quando eu somar essas 4 notas, 10 mais 3 mais 15 mais 17, eu vou obter 55 dividido por 4. E 55 dividido por 4 dá 13,75. Então, a idade média das 4 primeiras pessoas do grupo é 13 anos, 13,75, né? O que vai acontecer quando eu incluir nesse grupo uma pessoa de 12 anos, tá? Aí essa média eu vou chamar de média 2. 10 mais 13 mais 15 mais 17, mais a pessoa de 12 anos. Como aumentou uma pessoa, então nós dividimos por 5. Tá ok, turma? Então, 10 mais 13 mais 15 mais 17 mais 12 dá 67. Dividido por 5. 67 dividido por 5 dá 13,40. Então, observe que a média das idades caiu, né? Caiu porque entrou uma pessoa com a pouca idade. Se tivesse entrado uma pessoa de mais idade, né? Até mesmo próximo dos 17, essa média teria aumentado, tá certo? Então, observe que quando a gente inclui ou retira valores de uma determinada quantidade de dados, a média pode ou não se alterar, tá bom? É importante a gente saber disso, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer é que a média do grupo vai diminuir, tá bom? Então, turma, dê uma olhadinha na agenda de vocês, tá certo? Confiram a agenda que eu deixei aí uma atividade, tá? Deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.